Sejam bem-vindos, começando mais uma live aqui no canal da Autopratense com nossos fornecedores parceiros. Pela segunda vez agora no canal do YouTube, né? As primeiras vezes nós fizemos via Instagram e agora começando no YouTube para ser mais fácil, dar mais espaço para nós conversarmos, ter mais tempo para trabalhar. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Sandro Brandalize, sou o gerente da unidade de Santa Cruz do Sul da Autopratense e fui convidado novamente para participar aqui, para intermediar a nossa live junto com nossos fornecedores, né? De antemão, quero pedir a todos que participarem aí, que tiverem dúvidas, perguntas sobre o tema, aproveitem no chat da nossa live aí, coloquem as perguntas, que no final a gente vai trocar uma ideia com o nosso palestrante de hoje. Então vamos lá, para a palestra de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, como nós temos aqui o nosso parceiro, vários parceiros na verdade do grupo, mas enfim, nosso parceiro da Fras-le, né? Fras-le, Control e Fremax nessa noite, o Cláudio Geraldes Damé, né? O pós-vendas dessas linhas, e vai falar hoje sobre sistemas de freio, tá? Que é um assunto bem interessante, que tem bastante coisa para falar durante a noite, né? E já quero chamar de antemão o Cláudio para começar a se apresentar, falar um pouquinho, né? E falar bastante de informação que ele tem para dar para nós hoje aí. E aí, Cláudio, boa noite, tudo bom? Boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, como o Sandro falou, eu sou o Cláudio, sou o consultor de pós-vendas das autopeças Randon aqui no Rio Grande do Sul. Tenho já mais ou menos uns 16 anos de empresa, onde metade desse tempo eu trabalhei internamente na fábrica, na parte de engenharia de processos, e já estou mais ou menos há uns 8 anos também nessa parte de pós-vendas, no campo, né, lidando dia a dia com os nossos amigos aplicadores, nossos parceiros comerciais. Então, hoje à noite, vamos falar um pouquinho aí de componentes de sistema de freios, né? Os cuidados que nós temos que ter na hora do reparo, os cuidados que nós temos que ter preventivamente para ter uma maior vida útil desses produtos. E já vou colocar, então, aqui a nossa apresentação. E vamos começar, então, falando um pouquinho das empresas, né? Então, a Fras-le hoje é uma multinacional nacional, né? Sediada em Caxias do Sul, onde está a nossa matriz. Nós temos também uma filial nos Estados Unidos, em Prattville, no Alabama. Temos uma filial na China, em Pinghu. Temos uma unidade no Uruguai, que é a Fanacif, 2 na Argentina, que é a Farloc Armetal, e uma na Índia. Também temos a Control, que é aqui em São Leopoldo. Eu falo aqui porque eu estou em Canoas, então aqui é do lado, né? E também a Fremax, em Joinville. O que nós temos para oferecer, então, né? Como a gente fala, a solução completa do sistema de freio. Quais são os componentes que nós temos para oferecer para vocês? Então, com a marca Fras-le, nós temos a pastilha, a sapata de freio e a loninha, né, da sapata de freio. Na marca Fremax, nós temos o tambor de freio, o disco de freio e o cubo. Já na marca Control, nós temos o reservatório do fluido de freio, cilindro mestre, servo freio, cilindro de roda e mais os fluidos, né? Fluido de freio e fluido de radiador para os veículos. Na parte de pastilhas, né? Nós temos 2 marcas no mercado, que é a Fras-le e a Lonaflex. Sandro, tu sabe a diferença dessas 2 marcas, Sandro? A marca, o nome dela é diferente? Isso, qual a diferença de uma para outra? Eu acho que é só o nome, Cláudio. Só o nome? Então, isso é uma dúvida, né, que a gente sempre tem no nosso dia a dia, onde o pessoal sempre nos pergunta: Cláudio, a Fras-le e a Lonaflex é a mesma coisa? São fabricados na mesma fábrica, porém são compostos completamente diferentes. A Fras-le é aquele material que foi desenvolvido lá para o mercado da montadora, e como consequência a gente utiliza também esse material com essa mesma tecnologia no nosso mercado de reposição.
Já a marca Lonaflex foi uma marca que foi desenvolvida para o mercado de reposição. Então, ela atende também os requisitos da montadora. Então, se a Fras-le quisesse pegar esse material Lonaflex e fornecer para a montadora, poderia tranquilamente, porque atenderia os requisitos da montadora. Porém, a marca Fras-le, além de atender os requisitos da montadora, ele excede esses requisitos. Então, vamos pegar um exemplo, né? Tem que ter uma durabilidade, vamos arredondar aí uns números para ficar mais fácil a conta. A montadora exige lá que nos testes de dinamômetro um material dure em média 40 mil quilômetros. A Fras-le nesse requisito duraria em torno de 75 mil quilômetros, mais ou menos. E a Lonaflex duraria mais ou menos ali em torno de 50 mil quilômetros. Então, isso não somente nesses requisitos, são diversos requisitos que a montadora tem e que a Lonaflex atende também, né? Então, os dois são materiais muito bons. E o exemplo disso que a gente tem, né, é os números aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, hoje, quando se troca a pastilha, 60% das trocas o pessoal utiliza ou Fras-le ou Lonaflex. Pegando esse número, né, a cada 100 trocas de pastilha, 60 são dessas marcas Fras-le ou Lonaflex. Perfeito. Também temos o material cerâmico, um material onde lá no passado a Fras-le lançou esse material. Ela foi uma pioneira no material cerâmico aqui no Brasil, né? E por uma estratégia da empresa, por um tempo, a gente retirou do mercado e retomamos ele novamente, há mais ou menos aí um ano e pouquinho atrás, e viemos com esse material. Qual é que é a diferença desse material, né? Em testes de laboratório comparado com os produtos de nossos concorrentes? Se vocês olharem os gráficos, né, ali são médias, o vermelho é o material Ceramax e o azulzinho, ali, o verdinho, é uma média dos concorrentes. Então, no poder de frenagem, ele tem um poder maior de frenagem, um menor número de ruído, um menor desgaste e também menor pó na roda. Qual a diferença, então, né, desse material cerâmico versus nosso material convencional, material Fras-le? Então, na formulação, ele não tem material metálico, mas sempre toda regra tem uma exceção, né? Ele não tem material metálico, mas ele tem cobre. O cobre, sim, é um material metálico. É o único material metálico, então, que tem na composição, né, na sua formação, é o cobre. Ele tem um lubrificante diferenciado e uma resina também superior. Depois, mais adiante, eu sou muito bom para vocês e eu vou abrir a formulação. O que vai na pastilha, na pastilha de freio, qual é a composição dela, o que ela é composta, e daí eu explico um pouquinho melhor cada um desses materiais. Quanto à utilização dela, né, o disco de freio, o mercado tem algumas dúvidas. Eu posso usar um disco utilizado, retificado? Sim, pode usar desde que o disco esteja, né, dentro das medidas em condições normais de uso. E o próprio disco retificado também, né, promoveria, devido a essas ranhuras que ficam na superfície do disco, eles promoveriam um assentamento até mais rápido com esse material. E qual é que é o segredo da durabilidade maior desse material, né? Então, conforme se utiliza, né, essa pastilha, é formada uma pequena película na superfície da pastilha do disco. E essa película faz que o desgaste seja menor. E com isso, aumentando a vida útil desses componentes, né? Entendi. Falando um pouquinho, então, né, dos discos de freio, né, dos nossos materiais da Fremax. Então, o nosso disco de freio, ele é um disco que tem uma maior concentração de carbono, Carbon+. Ok, mas qual é que é a vantagem de ter esse mais carbono na composição? Essa presença de carbono na sua composição faz com que o disco ele tenha uma maior resistência mecânica e uma maior durabilidade. Ele também tem, né, uma outra tecnologia, é o Paint Disc, ou seja, ali o cubo do disco, né, ele vem com uma pintura. Essa pintura, ela serve como uma proteção, né, para evitar a oxidação dessa parte onde não tem um atrito com a pastilha, né, e muitas vezes esses carros de roda de liga leve, a gente olha ele ali e vê esse cubo todo enferrujado. Então essa pintura, ela tem essa função protetiva de evitar essa ferrugem. Stop and go. O que seria esse stop and go? Se vocês pegarem um disco,
vocês vão notar pequenas ranhuras no disco. Lembra muito aqueles discos de vinil, né? Os mais antigos vão lembrar dos discos de vinil. E qual é a importância dessa ranhura no disco? Ela vai promover uma redução do tempo de assentamento pastilha com disco, e também durante esse período de assentamento da pastilha com disco, o motorista não vai sentir aquela ineficiência do freio, né? Que é normal quando a gente toca o pastilho disco. Nas primeiras frenagens a gente sente que tem algum problema nesse freio, que não está parando o carro, está demorando mais a frear o carro. Isso é normal porque é o freio verde, né? O período de assentamento do disco. Ready to go ele vem pronto para o uso. Então, aquele óleo protetivo, né, que vem no disco, ele não precisa ser removido. Pode montar normalmente, pode montar a pastilha lá e sair utilizando ele, mesmo com esse óleo, porque ele não vai interferir, né, ele não vai reagir com o material de atrito da pastilha. Só tirar o excesso, né, Cláudio, no momento da instalação e colocar no lugar. Exatamente. O kit Fremax. O kit Fremax é o nosso cubo, né, os nossos discos, aqueles que vão ao rolamento, ele já vem com esse rolamento embutido. Então, tu não precisa comprar lá um tambor mais o rolamento fazer a montagem, ou cubo mais o rolamento fazer a montagem. Ele já vem pronto ali, é simplesmente retirar, colocar no lugar, né, e sair utilizando. E o AM é que nós estamos a gente fornece, né, para algumas montadoras aqui no Brasil. Os nossos volumes aqui no Rio Grande do Sul, né, de comercialização de produtos Fremax, é mais ou menos em torno de 32 mil peças por mês, o volume de venda aqui no Rio Grande do Sul. E também, então, né, tanto a Fras-le quanto a Fremax é o fornecedor oficial, né, de pastilha de disco da principal categoria do automobilismo no Brasil, né, que é a Stock Car. Além da Stock Car, a gente fornece também para outras categorias, como a Porsche G3, Mercedes-Benz Challenger, a CLA AMG, Sprint Race, entre outras, que a gente fornece também esse material, né, para esses veículos de corrida, né. Lembrando que o disco Fremax, a composição do disco utilizado na Stock Car é exatamente a composição do disco que a gente coloca no nosso mercado. Então, aquele aplicador que for aí na Autoplatense e comprar um disco, a composição desse disco é exatamente igual. Eu dou um exemplo, né, que o Safety Car lá da Stock Car, ele utiliza, que era o Camaro, né, utiliza exatamente o mesmo disco que a Autoplatense vende para o Camaro, aí aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Perfeito, seu Cláudio. Sandro, o que acontece no momento da frenagem, tu sabe? No momento que tu aciona o pedal do freio lá, o que está acontecendo? Redução de velocidade, é a busca que a frenagem faz, né? Exatamente. Reduzir a velocidade para o carro. Exatamente. Mas fisicamente, tu te lembra da aula de física lá ou não? Tu na tua aula não participou dessa aula aí? Várias de física, vamos lá. Vamos lá, então, vamos falar fisicamente, depois eu vou falar na moda chula, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, sempre que acontece uma frenagem, ocorre transformação de energias. Então, energia cinética, o movimento, né? Então, o carro está andando, tem uma energia cinética, ocorre a frenagem, ocorre a transformação desse movimento em energias, outras energias, que é a térmica, a mecânica e a sonora. Beleza? Lembrou certo. Lá da aula de física agora, Sandro? Lembrei. Então tá bom, vamos adiante. Opa, voltei aqui, eu quero te perguntar outra pergunta, Sandro. Isso aí vai ser fácil para ti. Na composição da pastilha, vai amianto ou não? Olha, como eu já estou no mercado já faz um tempo, já foi muito usado esse dito do amianto. Mas eu acho que a Fras-le hoje não usa mais o amianto. Então tá certo, Sandro. Desde 2002, então, a Fras-le colocou na política da empresa, né, adotou, de não mais utilizar amianto nas suas formulações.
Não importa se é na nossa fábrica aqui do Brasil, na nossa fábrica dos Estados Unidos, na nossa fábrica da China, da Índia, daqui do Uruguai e da Argentina. Em nenhuma fábrica nossa utiliza-se amianto na composição dos nossos produtos. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a lei é uma lei estadual, né? No Brasil, sim, ainda é permitida a utilização de amianto, mas aqui no Rio Grande do Sul foi em 2004 que foi criada essa lei. Então, 2 anos antes, a Fras-le já estava na frente, preocupado, né, com nós, seres humanos, né, porque realmente é uma fibra muito boa em termos de desempenho de produto para pastilha, porém, para nós, seres humanos, é bem complicado essa fibra. Então, a gente já tirou. O que isso impactou, né? Qual foi a consequência disso? Lembra que eu falei lá atrás que ia mostrar para vocês a composição da pastilha? Então, essa é a composição da pastilha. Então, quem quiser um dia fabricar pastilha, anota aí esses componentes, vai precisar disso para fazer o material de atrito. Então, com a saída do amianto, tá vendo todas essas fibras de vidro, Kevlar, fibra de cerâmica, pó de aço, limalho de latão, todas elas vieram para compensar, né, a saída do amianto. O amianto ele tinha boas propriedades térmicas, mecânicas, enfim, e a gente teve que colocar todas essas fibras. A função da fibra na composição do material de atrito é a dessas resistências. Como eu falei, resistência mecânica, resistência térmica, todas são finalidade dessas fibras. A outra família, né, outro grupo da composição são os atritantes. E nesse caso aqui a gente utiliza um óxido de alumínio. A função do atritante é gerar o atrito, né? Ter um atrito da pastilha, um bom atrito, para que no momento que entre em contato com o disco, reduza o movimento do veículo até parar o veículo. Outra família lubrificante, né, que ele faz a lubrificação da pastilha, além de fazer esses dois, né, o atritante e o lubrificante tem que ser muito bem balanceados, né, porque se a gente tiver muito atritante, a gente vai ter um coeficiente de atrito muito alto da pastilha e ela vai danificar, né, vai agredir demais o disco. Por outro lado, se a gente tiver muito lubrificante na formulação, ele não vai ter atrito suficiente para reduzir o movimento do veículo e parar o veículo. Outra função muito importante do grafite, resfriar o material de atrito. Ou seja, conforme a gente vai utilizando o freio, a gente viu ali, né, fisicamente, que ocorre geração de calor, ele começa a elevar a temperatura da pastilha. Então, ele começa a elevar, esse lubrificante ele se funde e ele baixa, né, ele diminui a temperatura do material de atrito. A carga, eu brinco com o pessoal, né, que a carga na pastilha é mais ou menos que nem a farinha no bolo. É para dar o volume, né? Então, nós temos a barita, a vermiculita e a fluorita. Todas essas matérias-primas que eu falei para vocês, inclusive a última, são matérias-primas sólidas. Nós precisamos, então, de uma cola, né, para unir todos esses materiais, todos esses compostos, que é esses aglomerantes, então, que é a resina fenólica. Sandro, te pergunto aí, Sandro, tu que está no dia a dia com os nossos aplicadores aí, já veio algum aplicador aí falar para ti que a pastilha tinha espelhado? Já teve esse problema? Hoje não, mas semana passada sim. Semana passada teve isso. Toda assim, é uma situação bem normal de acontecer, Cláudio. O pessoal vem realmente. Então assim, Sandro, sabe por que aconteceu esse espelhamento? Eu sei, mas eu quero uma explicação mais completa tua. Tá, então eu vou te explicar isso, Sandro. Quando acontece um excesso de temperatura no sistema de freio, vamos dar um exemplo. Tu trocou uma pastilha no carro e pegou uma serra e exigiu demais do freio do veículo. Esquentou demais essa pastilha. Então ocorreu uma elevação da dureza desse material de atrito e como uma consequência também uma queima dessa resina. Então ocorreu essa queima e ficou então essa superfície, né, com esse aspecto de espelhado. Então nada mais é do que uma queima dessa resina. E uma outra situação também que pode acontecer é de acontecer tipo um esfarelamento do material de atrito.
lembra muito esse pastel folhado que a gente vê, né, no mercado aí. Isso se dá por um aquecimento muito alto, e esse aquecimento ficou por muito tempo, né, da pastilha. Uma descida de serra muito grande e exigindo demais, né, do freio, depois na sequência não conseguiu resfriar. Aí, nesse caso, aconteceu uma quebra das moléculas da resina e, como consequência, a cola que nós tínhamos ali unindo todo mundo se foi embora, né? Não temos mais essa cola. Então, é sempre importante, né, cuidar para não extrapolar demais, né, a temperatura do teu sistema de freio. Perfeito. Ficou claro agora, Sandro? Entendeu, então? Ficou perfeito. Beleza. Vamos adiante, então. Então, todo o material de atrito tem que ter algumas características, né? Então, ele tem que resistir à temperatura. Não o caso dessa imagem que nós estamos vendo aí, né? Onde está lá tudo incandescente o sistema de freio. Tem que ter uma certa resistência mecânica, tem que ter um certo nível de atrito e também, né, tem que resistir a certo fade de recuperação. Mas o que é o fade de recuperação? O fade é a perda do atrito, né, devido ao excesso de temperatura. E existe duas causas, né, que pode acontecer esse fade, então. O aquecimento, né, devido, então, que eu expliquei para vocês, entre o atrito entre a pastilha e o disco, né, ou entre a lona e o tambor, e depois, no momento de recuperação, que esfria, recupera, então, esse atrito, né, e também pode acontecer um fade, né, devido a uma ebulição do fluido de freio. Esse é um pouco mais complicado, por quê? Porque ele pode criar bolhas no sistema de freio. E pode dar aquela sensação do pedal baixo, né? Pode pisar lá e o pedal ir lá embaixo, dá aquela sensação, né? E muitas vezes até pode também ficar sem freio. Então aqui, esse gráfico mostra um ensaio de laboratório. Isso aqui é uma curva extraída de livros, né? De bibliografias, e todo e qualquer material de atrito vai ter esse mesmo comportamento. Sandro, vamos analisar inicialmente ali até a 15ª frenagem do gráfico ali. Perfeito. Olhando ali, tu vê que na primeira frenagem a temperatura, né, tá em torno de 40 graus. Certo. Aí vai freando e note que a temperatura vai aumentando conforme vai ocorrendo essas frenagens. Até a 15ª frenagem, onde chega em torno de 350 graus. E na coluna ali na vertical, a gente está vendo o coeficiente de atrito. Então, nós vamos realizando frenagens e vamos avaliando esse coeficiente de atrito. Tu nota que, conforme vai aumentando a temperatura do sistema de freio, o coeficiente de atrito ele começa a diminuir. Cai. Vai caindo. Bastante, e, né? de novo, que nem eu falei, praticamente chega a metade, né? Dependendo do material, aí ele pode... E isso varia de material para material, tá? A gente faz esses testes no nosso laboratório. E muitas vezes a gente, né, simula, a gente prepara alguns materiais para verificar, ok, vamos fazer um material com baixo coeficiente de atrito que perde muito rápido, né, conforme a temperatura. Isso tudo em laboratório para a gente testar, né, e ver, né, alguns materiais. Então, assim, a gente chegou nas situações que a gente fez lá de novo, não vai para o campo, não é amostra, não, foi testes de laboratório, onde ali em torno de 160 graus estava praticamente zero o coeficiente de atrito. Nossa. E depois, né, depois da 15ª frenagem, a gente realiza a frenagem novamente e vem resfriando o sistema de freio. O que acontece com o coeficiente de atrito? Ele retoma novamente ao coeficiente de atrito inicial. Entendi. E de novo, eu quero ressaltar isso, que isso aqui, essa curva, né, não é necessariamente o material da Fras-le. Isso aí é uma curva teórica e é normal para todo e qualquer material de atrito. Tanto pastilha, como sapata, como a lona, né, a lona traseira, quanto também material de linha pesada. Explicando bem, então, né, o que é isso, o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito tem essas duas imagens, né? A imagem da esquerda ali mostra onde o motorista mal pisou, né, mal tocou no pedal do freio e já está travando a roda, né? Então, isso é um alto coeficiente de atrito. E a imagem da direita
O motorista está com os dois pés em cima do pedal do freio e não está parando o carro ali. Então, essas duas imagens ilustram muito bem o que é, né, como se comporta o coeficiente de atrito. Agora, Sandro, eu vou começar a dar algumas dicas, né, de algumas coisas, né, que a gente pega no nosso dia a dia e acontece muito. Então, são algumas dicas, né, para tentar ajudar o pessoal aí no dia a dia. Cláudio, oi. Nós estamos com 55 pessoas online aí, eu vou fazer um chamamento aqui. Quem está online aí, que tem um cliente que tem aquele problema de freio e que reclama seguidamente, a nossa equipe de vendas que está aí junto, chama o cara, pede para o cara assistir, é o momento que ele pode ganhar um tempinho e aprender alguma coisa. Está na sua casa, é fácil, acessa lá e acompanha aí a live. E quem tiver online que quiser fazer perguntas aí, por favor, tá o chat aí, faça perguntas que depois a gente vai respondendo. A gente vai respondendo conforme vai andando o andar da conversa aí. Tá? E aí vai lá, Cláudio, tem as dicas para falar para a gente? Com certeza, Sandro, vamos lá. Dúvidas, fique à vontade, pode perguntar, que conforme for aparecendo, nós vamos respondendo aí. Então, Sandro, tu né, sabe que nós temos esses dois cilindros do Corsa, né, que a gente vende muito bem, né, esses dois cilindros, o C2041 e o C2082. E é comum, muitas vezes o pessoal nos liga e diz, Cláudio, eu estou com um Corsa aqui, eu comprei um cilindro e eu estou aplicando e ele já está ficando pré-acionado o sistema de freio. Assim como também acontece o lado oposto, né? O caso ao contrário. Cláudio, eu acabei de montar aqui o cilindro de vocês, o C2082, já sangrei aqui, já levei sangrado na bancada, eu montei ele e o pedal está lá embaixo, não estou conseguindo dar pedal aqui nesse cilindro. Se vocês verem a imagem dos dois, são exatamente iguais os cilindros, a ferragem é exatamente igual. O que diferencia um do outro? A profundidade do pistão, ali na haste. Então, o C2041 tem uma profundidade, né, um pouco maior, de 51 milímetros. E já o C2082, de 44 milímetros. E qual a diferença? É aquelas coisas que muitas vezes a gente não entende por que a montadora faz isso, né? Então, o Corsa, de 94 até fevereiro de 98, ele utiliza o C2041. E de fevereiro de 98 até 2002, depois de 2003, né, com o Corsa Classic, até as últimas versões, é o C2082. Só que isso é uma regra? Nem sempre. Muitas vezes saem alguns, naquele ano de 98, a gente já pegou alguns veículos que não está ali, né, até fevereiro, foram lançados tipo lá em junho, mas utiliza o C2081. Então, sempre fica essa dica, né? Sempre atentar a aplicação correta do cilindro. Outro detalhe importante, essa válvula equalizadora. Principalmente a linha Renault, né? Clio, Logan, Sandero. Sandro, não tem ideia de quantos me ligam comentando que está dando vazamento do nosso cilindro nessas aplicações. Ou então, que eu não consigo sangrar, porque está sempre saindo óleo, sempre saindo fluido, não consigo dar o freio. E eu já estou meio ressabiado, né, já estou meio vacinado quanto a isso, eu sempre dou essa dica. Faça o seguinte, dê uma olhadinha na válvula equalizadora traseira, lá do freio traseiro. Vê como ela está, vê se ela não está com problema. E boa parte dos casos, o pessoal vai lá, ou isola a válvula, ou substitui a válvula, e o problema não é o cilindro, o problema é a válvula. Então, fica essa dica, né, para também, principalmente nessa linha Renault, cuidar com essa válvula equalizadora do freio traseiro. Os discos também, né, dessa mesma linha, né, Sandero, Clio e Logan, né, atentar pelo BD 3550 e BD 3108, a altura total e offset deles, né? Sempre comparar, verificar com o que está em cima do veículo, porque muitas vezes, na ânsia de fazer a troca, entra no nosso catálogo eletrônico, depois no final eu vou estar falando dele,
coloca lá, Sandeiro, o primeiro que aparece, é esse aqui, o ano bateu, e vamos utilizar. Não, atente-se para essas medidas, porque realmente, se colocar o disco errado, vai ter problema de vibração, uma série de coisas depois durante o uso do veículo. Outro também, né, o BD 5297, que é da linha Fiat, e o BD 9614, né? Ele tem a diferença na espessura de contato com a pastilha. E se fizer a aplicação incorreta, vai dar trepidação, vai dar altura no pedal, pode dar um superaquecimento também. Sandro, tu conhece a pastilha que some do caliper? Como é que é a história? Não conhece uma pastilha mágica? Pastilha que some? Exatamente. O aplicador, ele vai lá e monta uma pastilha no sistema de freio e o cliente sai a rodar, essa pastilha some do caliper. Nossa. Olha, essa para mim é... Tem esse caso, é a PD 632. É aplicada Outlander, nessa linha da Mitsubishi de caminhonetes. O que acontece, Sam? O aplicador, ele fica lá com um pouco de preguiça na hora de fazer substituição. E na pinça são 2 parafusos que tem para segurar essa pinça. E ele vai lá e remove somente um, ele levanta a pinça, coloca a pastilha e não coloca. Se olhar ali aquela primeira imagem da esquerda, pode ver que tem 2 pinos nessa pastilha. Sim. Ela ficou ali acavalada. Ele baixa essa pinça, ele faz uma guilhotina, aperta a pinça, e essa pinça, com essa movimento de guilhotina, ela pode quebrar a pastilha, e pela a pastilha estar fora da posição, ela salta fora da pinça e perde a pastilha. Isso é uma legítima informação do barato sai caro, né? Exatamente. Ele economizou 2, 3 minutos na substituição da pastilha, né? E perdeu a pastilha. Foi muito engraçado os primeiros casos que aconteceu, porque a gente ficou meio de mão atada, porque a gente sempre tem uma parceria muito grande com as montadoras, então a gente participa das cotações de novos projetos, então sempre tem os desenhos, né, dos produtos. E daí, quando a gente começou, olha, e foi engraçado que aconteceu 2 casos no Brasil, assim, em seguida. Será que a aplicação está incorreta? E daí a nossa engenharia saiu correndo, indo em concessionária, desmontando freio, até locando caminhonetes, levando para o campo de prova, para ver se acontecia, tentou simular, de tudo que é jeito. Aí, então, chegou um momento, mas espera aí, será que estão montando correto? E fizeram exatamente isso que a gente, que acontece, o pessoal lá do campo de prova, fez essa guilhotina, colocou, e saiu dar uma volta no campo de prova, e realmente perdeu uma pastilha. Então, tem que ter cuidado com essa PD 632, que a gente brinca que é a pastilha que some do caliper. Bom, aqui no sul, Cláudio, não aconteceu, tá? Claro que não. Aqui eu não apliquei. Reclamação. Isso aí acho que no Brasil não acontece. O pessoal aqui faz o serviço bem feitinho, com calma, né? Exatamente. Vamos continuar, então. Tu tem um olho bom, Sandro, e tu vende bem essas pastilhas também aí. Sim. Nós temos a PD 66 e a PD 92. Ali embaixo tem as medidas dela, né? Tá vendo que são exatamente igual, o desenho da pastilha é exatamente igual. O que muda, Sandro? Bom, agora tu me pegou. Sandro, a gente tinha combinado isso, Sandro, eu te falei antes. Pinça muda. Tu leu lá em cima, né, meu? Mas na verdade, fisicamente, a pastilha ela tem uma coisa diferente, né? Tem, eu vou te dizer então, tu não tá bom de olho, já tá cansado aí, trabalhou demais hoje, né? Vendeu bastante Frazler, Fremax e Control, né? Bonaflex também. Então eu vou te mostrar aí, ó. Olha a mola, Sandro. Eu vi. Agora ficou fácil, né? Tu tá vendo a posição da mola, então, ali, da PD66, que ela tá bem o topo da mola, né? Tá bem no risquinho ali do limite da pastilha. Já da 92, ela extrapola um pouquinho. E também o perfil da mola ali, ó. Se tu olhar a primeira é um pouquinho mais lisa e a segunda já tem uma dobra. Sim. Mas eu posso montar, então, no lugar da PD66, eu posso montar 92 e vice-versa? O que tu acha, Sandro? Eu acho que não.
tu tá coberto de razão, você não pode montar, porque se colocar invertido, primeiro, ela vai ficar com a posição deslocada em relação ao disco, o material de atrito vai ficar deslocado em relação ao disco. E ela também, devido, né, à pressão de mola ser diferente, ela vai ficar vibrando lá no teu pistão. E qual vai ser a consequência disso, Sandro? Então, já que não pode, expliquei o que vai acontecer, qual vai ser a consequência? Eu acho que vai travar o pistão. Pode travar o pistão, ela vai assentar de forma irregular e vai causar aquele problema que a gente fala depois lá adiante, que é o famoso ruído, chiado. Então, né, a gente sempre recomenda ter esse cuidado, verificar, né, qual é que é o pistão. E na dúvida, pode me ligar, no final vai ter meu contato lá. Podem me ligar, pode mandar um WhatsApp, pode mandar lá no Instagram lá, que a gente vai dar esse apoio para vocês. Então, vou começar a falar um pouquinho, então, né, dos nossos produtos, dos componentes do sistema de freio. Vamos começar com o primeiro aqui, então. O flexível. Esse é um grande vilão no sistema de freio, Sandro. É comum esse cara aí já estar um pouco desgastado, ter uma pequena trinca, tá ressecado, tá inchado. E o que acontece, Sandro? Eles vão lá e condenam o cilindro. Aí colocam o cilindro controle. Aí não consegue dar pedal, eles alegam que o cilindro está com problema. E aí vão aí na autoplatência, a gente faz uma garantia. Aí coloca o segundo cilindro. Acontece a mesma coisa. Aí volto já reclamando, né, do cilindro da controle. Eles vão lá e o Sandro, a gente boa, dá o terceiro cilindro para eles. O que acontece? Mesma coisa. Aí ligo para o Cláudio. Cláudio, o que está acontecendo? Tem algum problema? Não. Dá uma olhadinha lá no flexível, como é que tá. Aí vão analisar o flexível que está inchado. Substitui o flexível, dá o freio normalmente. Então, cuidem muito, se atentem a esse componente do sistema de freio, que ele é muito importante, e é comum acontecer esse tipo de coisa, né? E dar esse impacto lá no cilindro. Reservatório, né? Esse é vilão também, Sam, esse cara aí. Reservatório, né? Ele é sempre importante quando for fazer a substituição do cilindro, né? Fazer a troca do fluido, limpar muito bem ele. Mas por que ele é vilão? Né? Que muitas vezes essa tampinha do teu reservatório está com algum problema. Ela não está fechando corretamente, ela está deixando ali um vazio, um pequeno vazamento. Tá, Cláudio, mas o que vai acontecer? Vai sair cilindro, vai sair fluido por cima nessa tampa, né, por cima do reservatório? Não, mas vai ter uma consequência muito grande no cara que vem na frente agora, no próximo slide, que é no fluido de freio. Tu já ouviu falar a palavra higroscópico, Sandro? Já ouvi. Já viu? Nome bonito esse, né? É. Tu lembra nome difícil, mas que fala bastante coisa. Tu lembra da aula de química? O que é isso aí? Não. Eu lembro do fluido que a gente fala seguido sobre ele. Pô, Sandro, tu não foi bom na aula, hein? Física não, da aula não lembrava, química, química tu não lembra também. Mas é bom em matemática, e nos números. Não, matemática a gente vai bem. É isso aí. Então, Sandro, o que é o higroscópio? É a absorção de umidade do ar. E o fluido de freio, ele é muito higroscópico. Ele absorve essa umidade do ar. E qual é que é o problema dessa umidade do ar dentro do nosso sistema de freio? Primeiro, que ele vai entrar no nosso sistema e vai oxidar os componentes do nosso sistema de freio, principalmente, né, o nosso cilindro mestre. Também, né, ele começa a circular, a água, né, é menos densa que o fluido, ele começa a circular dentro do sistema e começa a trazer toda a sujidade do sistema lá para dentro da nossa pinça. E depois vai ter umas consequências, vai ter umas fotinhas na sequência que eu vou mostrar. Então, qual é que é a recomendação, né? Principalmente aqui no nosso estado, aqui na região, não só o estado, mas toda a região sul, que é muito úmida, né? Principalmente o nosso inverno, geralmente é muito rígido, né? Muito rigoroso. Então, sempre fazer essa troca. E, de novo, isso não é nem o Cláudio que está recomendando fazer, muito menos a Controle. Isso está lá no manual do nosso veículo, né? Que a troca, a substituição do fluido deve ser feito a cada
10 mil quilômetros a cada 12 meses. Então, aí uma dica para o nosso, né, o nosso parceiro, o nosso amigo, o aplicador, que toda vez que chegar algum veículo, né, na sua oficina, você pode sim estar recomendando a substituição do fluido de freio. E veja bem a palavra que eu usei, hein? Substituição, não é completar o fluido de freio. Sandro, nós temos 3 tipos de fluido de freio. Qual é que é o melhor? O DOT 3, o DOT 4 ou 5.1? Não tem o melhor, tem o certo para cada sistema de freio. Opa, agora tu veio, hein? Exatamente, Sandro. O pessoal sempre fala, o melhor é o 5.1, o melhor é o 4, o pior é o 3. Nada a ver isso. Qual a diferença delas? A diferença é no ponto de ebulição de cada fluido. O DOT 13 tem um ponto de ebulição 205 graus. Já o DOT 4, ele tem um ponto de ebulição 230. E o DOT 5.1, ele tem aí um ponto de ebulição em torno de 260 graus. Sandro, tu falou isso aí agora, tu acertou, né? Perfeito. E mesma coisa, eu tenho um veículo, né, meu carro, lá recomendo utilizar o DOT 4. Eu posso colocar o DOT 3? Não, não é aconselhável. Exatamente, Sandro. Claro que não. Lembra que eu falei dos pontos de ebulição? Então, se o ponto de ebulição do DOT 3 é 205 e o outro, né, do carro seria 230, eu não posso colocar, porque provavelmente a temperatura que o sistema de freio vai trabalhar vai ser numa faixa de 205 a 230 graus. Então, não posso. Então, assim, a gente pode, de novo, voltando àquele assunto, né, que eu comentei do DOT 3 ser pior que o DOT 4. Não. E o Sandro falou muito bem no início. O melhor DOT é aquele que o carro recomenda. Vou dar um exemplo. Aquele carro da GM, aquele carrinho ali que custa 230 mil reais, 240 mil reais, o Camaro. O Camaro utiliza o fluido do DOT 3. Mas por que ele utiliza o DOT 3? Porque ele tem um sistema de freios bem dimensionado, que ele nunca vai ultrapassar essa temperatura durante o seu uso em condições normais. Então, o DOT 3 está muito bem. Eu posso aplicar um DOT 4 no caso do Camaro? Pode, como eu falei, né? Sempre com um ponto de ebulição superior, né, àquele que recomenda o carro, não tem nenhum problema, nunca inferior. E qual a consequência, né, da água no sistema de freio? Aqui no Rio Grande do Sul, então, né, a gente comercializa mais ou menos 30 mil frascos por mês dos nossos fluidos. Olha a consequência aí, Sandro. Não quis fazer a troca, né? Não trocou ali um fluido, aonde, aí vamos lá, pegar um valor, aí vamos estar alto, né? 150 reais uma troca de um fluido, né? Mão de obra e mais o líquido. Olha o que acontece aí, ó. Isso aí são fotos que a gente pega, assim, que o pessoal lá da Controil recebe muitas vezes em garantia, né? E obviamente que vai negar a garantia, porque isso aí não foi um problema, uma falha do produto, né? E sim uma falta de manutenção, né? Do fluido velho. E é muito comum, viu, Sandro? A gente recebe em garantia também na empresa, e muitas vezes, claro, vai para a tua mão depois, né? Para fazer a avaliação, mas é realmente assim mesmo. Exatamente, né? Aí qual é o custo, né, de uma troca de um fluido versus o custo de um cilindro, né, Sandro? É isso aí. É o que nós falamos primeiro, custo-benefício, né? É o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. Mas vamos lá, então. Então, falando um pouquinho agora do cilindro, né, do nosso cilindro mestre. O cilindro, então, qual é a função do cilindro? Ele é responsável pelo acionamento das pinças do cilindro de roda, através de uma força mecânica vindo do servo-freio e do pedal. Lembra lá, voltando de novo, né? Sempre é bom lembrar que muitas vezes o pessoal coloca o cilindro como sendo o grande vilão, né, da falha do teu sistema de freio, e na verdade esse vilão, a falha pode ser um flexível inchado, pode ser o próprio servo-freio, a válvula proporcionadora, aquela equalizadora que eu falei, né? E também, Sandro, é muito comum acontecer isso. O freio traseiro está desregulado. E o freio, vamos lá, a sapata está muito longe do tambor, tu aciona lá o teu pedal e esse deslocamento, por ser muito grande, faz com que o cilindro tenha, né, que trabalhar muito no seu limite, né? E daí dá essa sensação do pedal baixo. Então, uma simples regulagem do teu freio traseiro, né,
pode estar dando resultado, interferindo no funcionamento do cilindro mestre. Agora essa pergunta é boa. E essa que você vai saber, Sandro. Tu pode pegar e aplicar um cilindro de um carro com ABS e um sem ABS, ou vice-versa? Não, não pode. Mas por que não pode, Sandro? Olha aqui, Sandro. Ele é exatamente igual, o mesmo formato ali, a ferragem igual. Mas tu tá certo, Sandro. Não é igual. Pode mesmo, Sandro. Não o externo é igual. Oi? O externo até pode ser igual. Sim, mas o interno é diferente. É isso Vamos aí. lá, Sandro. O que acontece? Se tu olhar ali nessas duas imagens, ele não tem, né, o famoso furo de 0,7, que é o que faz a ligação, né, do fluido que vem do reservatório para o interior do nosso cilindro. E como é que é feito isso, então, né? Ele desce para dentro ele desce por dentro dos pistões, né? Tem uma válvula dentro, uma válvula interna. Então é por essas válvulas, né? E essas válvulas que tem no cilindro que se aplica em carro com ABS, que não tem lá no cilindro que vai no carro sem ABS. E também, qual é que é o problema desse furinho, né, de 0,7 por onde entra o fluido para o interior do cilindro? No momento que o ABS ele funciona, ele começa a trabalhar, né, muito rápido, né, e diversos ciclos. Então faz com que a vedação passe muitas vezes e rapidamente por esse furo. E claro, como o furinho tem uma pequena borda, né, que teoricamente ele não influencia, né, ele é no momento da nossa usinagem, né, a gente sempre cuida para ele não rebarba e não deixar um canto vivo, mas por ele passar diversas vezes e muito rápido por esse furo, vai começar a danificar essa vedação, essa borrachinha. E daí, em seguidinha, com pouco tempo de uso, vai começar a dar vazamento no cilindro. Então, se o carro é com ABS, utilize um cilindro para carro com ABS. E se é sem ABS, utilizar também, né, o cilindro para carro sem ABS. Vamos lá, né? Então, servo-freio e a válvula de retenção. Qual é a função do servo-freio? É o componente responsável, então, por multiplicar a força aplicada no pedal para fazer o acionamento do cilindro mestre. Tu lembra lá do Fusca, lá, Sandro? Era duro o pedal de freio do Fusca? Lembro, era realmente. Muitas vezes a gente tá com os dois pés no freio para conseguir parar o Fusca, né? É isso aí. E hoje, como é que é os nossos freios atuais do teu Porsche aí que tens? Como é que é? Hoje é uma maravilha, né? Fácil, né, de frenar. É exatamente essa peça. E o Fusca, né, ele não tem o servo-freio. E o teu Porsche aí, ele já tem um bom servo-freio. Legal. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar, né? No momento que a gente for substituir esse servo-freio. O primeiro, odor de combustível. É muito comum, principalmente nos carros carburados, esses carros mais antigos, ter essa presença, né, desse cheiro de combustível. E da onde vem esse cheiro de combustível? É um problema de regulagem lá na carburação do veículo, aonde o carburador está com uma desregulagem, ele está mandando muito combustível lá na mistura, muito mais combustível do que devia. O motor não consegue fazer uma queima total desse combustível e na forma de vapor ele vem aquela mangueirinha que vai gerar o vácuo lá no nosso servo-freio e vai começar a danificar um componente que tem dentro do servo-freio, que é um diafragma. Esse diafragma é feito de borracha e ele é incompatível com derivados de petróleo. Então, essa gasolina chega na forma de vapor, vai começar a contaminar esse diafragma vai começar a se expandir, até o ponto que ele vai ficar bem fininho e ele vai se romper. Para ter uma ideia, Sandro, muitas vezes a gente desmonta lá alguns servos na controle e o tamanho do diafragma está quase o dobro do diâmetro do servo-freio, de tanto que teve nessa contaminação por combustível.
Quem é o campeão de servofreio com gasolina, com cheiro de gasolina? Ah, tu me perguntou e eu vou te dizer aqui, ó, no próximo slide. Essa aí, ó, a Kombi. Essa é a campeã. E muitas vezes, né, também a gente verifica, vou voltar só um pouquinho no slide anterior, Lissandro, que a presença também de fluido de freio. Muitas vezes o cilindro está com algum problema de vedação e ele começa a jogar fluido para dentro do servo-freio. E tu sabe, né, que o primeiro, né, no primeiro caso ali do combustível, o primeiro componente que se danifica com esse combustível é a válvula de retenção. E como é que tu sabe isso, Sandro? Você vai saber se a tua válvula está danificada. O primeiro sintoma, geralmente quando a gente desliga o carro, fica um vácuo residual no servo e tu consegue dar umas pedaladas ainda no teu pedal de freio e até ele ficar duro. No momento que tu danificou essa válvula de retenção, tu vai desligar o veículo e tu vai acionar o pedal e já vai estar duro. Então é o primeiro sintoma que em questão de tempo, de dias, o teu servo-freio também vai se danificar. E depois ali de uma semana, 15 dias, tu vai ficar com o pedal duro, porque vai acontecer isso que eu te comentei. O diafragma vai se romper, não vai conseguir mais gerar esse vácuo, e daí vai dar esse sintoma de pedal duro. E daí o único caso é substituir todo o conjunto, né? Entendi. Outro detalhe, Sandro. Isso aqui tem me dado bastante dor de cabeça aí. Essa haste, né? A haste de ataque, né? Que é aquela haste que vem no centro do servo-freio. Isso aí já vem calibrado da fábrica. Mas o que acontece? Muitas vezes o pessoal está com um problema no cilindro e não quer substituir o cilindro, está com um problema no flexível, está inchado e começa a baixar o pedal do veículo. E como não quer fazer a substituição, porque, não sei, né, Sandro, aqui no Rio Grande do Sul, e na região sul de modo geral, o pessoal, né, geralmente o cliente, ele gosta muito de vender veículos, né? Então ele chega lá no mecânico e diz para fazer, né, não, só faz isso aí, dá um jeito, porque eu estou vendendo o veículo. E o mecânico, ok, tu vai vender o veículo, eu vou dar um jeito aqui. Aí faz um serviço técnico genérico, que é a famosa gambiarra. Ele vai lá, desmonta ali o cilindro e mexe nessa regulagem, ele avança um pouquinho mais essa haste. E daí vai funcionar normalmente ali o servo-freio, né? E daqui a pouco vai dar de 2 em 2 meses e vai lá e dá uma reguladinha. Só que aí chegou um ponto que não tem mais o que fazer. Eu vou ter que trocar o teu cilindro mestre. Ele vai lá e coloca um cilindro mestre e me liga desesperado. Cláudio, já está pré-acionado o meu cilindro. Eu não consigo, está travada as rodas aqui. E daí a gente quebra a cabeça, vai. E a gente faz a pergunta, por acaso esse carro nunca mexeu nessa haste? E daí se deu por conta que realmente tinha mexido nessa regulagem. E daí tem que voltar, muitas vezes, né, é difícil dessa regulagem, porque é calibrado na fábrica. Aí como de novo, né, o barato que sai caro, aí vai ter que trocar o cilindro e vai ter que trocar também esse servo por causa dessa regulagem aí, que a gente não consegue mais fazer. Ou vai ter que mandar para a fábrica fazer a regulagem lá na fábrica. Então, né, o barato que saiu caro no final. Verdade. Cláudio, aproveitando, está falando sobre o servo-freio, antes de ir para o próximo. O José pergunta, o servo-freio contaminado tem garantia? Não tem garantia. Inclusive, se tu pegar na própria embalagem do nosso produto, e dentro da embalagem, junto com o servo-freio, tem uma bula. Tanto na embalagem quanto a bula, ali está bem escrito, né, que servo-freio com odor de combustível anula a garantia. Porque não foi uma falha do produto, e sim foi uma falha, né, uma falta de manutenção do veículo. Então, não tem garantia, Sandro. E aproveitando, já responde outra pergunta também que é parecida, acho que a resposta vai ser a mesma. O Masterson pergunta, quando o disco de freio fica azulado, tem garantia? Também não tem garantia. Se a gente vai falar mais adiante, um pouquinho de garantia, mas também não tem garantia, né? Esse isolamento aí se deu, né, devido a um excesso, um uso excessivo, né, do teu sistema de freio,
E daí, claro, a gente vai dar um empenamento, né? Vai dar vibração e não é um problema do produto em si. Foi um mau uso, né? Que aconteceu isso aí. Certo, Beleza? Sandro? Certo? Beleza, vamos lá então. Vamos continuar com os nossos componentes do sistema de freio, né? O cilindro de roda. Então, ele é o responsável pelo acionamento da sapata do freio contra o tambor, né? Esse a gente recomenda sempre fazer uma checagem dele também, porque muitas vezes o pessoal não dá muito trabalho tirar a roda, ter que tirar o tambor, né, para verificar ele, e muitas vezes ele está com vazamento e o pessoal já de cara condena o cilindro mestre e acontece que vai te colocar 1, 2, 3 e o problema não é o cilindro mestre, o problema é o cilindro de roda, né, que está com vazamento. E muitas vezes vazamento, ele também ele pode até danificar, né, a sapata, né, porque ele pode contaminar com fluido de freio o material de atrito da sapata. Então, sempre cuidar, quando tiver o mínimo vazamento, já faz a substituição dele, para evitar um dano maior no teu sistema de freio traseiro. Esse também é o que parece que é o que é, mas não é, né, que é a linha Gol, né, que nós temos 3 cilindros. Não, isso aí, Cláudio, é tudo igual. Dá para colocar um no outro no um, né? Claro que não, aí tem que ver a aplicação correta dele aí para cada um, para cada sua aplicação. Aí tem aqui nossos catálogos e ver o modelo, ver o ano, ver o tipo, né, de motorização para colocar o correto. Embora o fundido seja o mesmo, o diâmetro interno dele varia. E isso impacta diretamente na eficiência do nosso freio. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Se colocar o cilindrinho de um lado de um tipo e do outro lado do outro, o que vai acontecer no carro? Vai com certeza dar uma frenagem desigual, né? Ele pode dar aquela sensação, vai dar aquela, né, de puxar para um lado e puxar para o outro o veículo, não é na frenagem. Certo, Sandro? Certo. Beleza. A pinça, então, né, ela é responsável pelo lançamento das pastilhas contra o disco. Também é importante fazer uma manutenção bem minuciosa desse item. É muito comum acontecer uma trava de uma pinça, uma trava de um pistão, e daí acontecer aquilo de ficar uma pastilha pré-acionada com disco, e o veículo está rodando lá, e começa a esquentar o sistema de freio, aí dá o azulamento do disco, dá um desgaste excessivo de pastilha, espelhamento de pastilha, vai dar o ruído, e muitas vezes foi uma falta de manutenção, onde simplesmente faltou tirar esse pino guia, né, fazer uma limpeza, tirar ali os pistão, fazer uma limpeza, uma lubrificação correta e montar novamente isso aí. Eu costumo dizer, né, Sandro, que no momento da troca da pastilha, a pastilha velha, né, que está tirando em cima do sistema de freio, é que nem um raio-x quando a gente vai no médico e faz um raio-x da gente. Ela nos diz muita coisa. Ali é o raio-x do teu sistema de freio. Se tu pegar uma pastilha, por exemplo, para um lado, tá lá com meia vida útil, e o outro lado tá com ela praticamente na plaqueta, alguma coisa tá errada. E uma das causas pode ser esse pistão aí, né, tá com algum problema de travamento. Aí, ó, tá aí a pastilha, ó, que eu comentei. A primeira pastilha da esquerda tá com um bom material de atrito, a segunda ele tá lá no limite. E ali embaixo a foto, né, do pistão. De como é que tá o pistão ali, ó, bem desgastado, bem sujo, né? Sim. Então vamos lá, vamos entrar num assunto bem delicado, que é o ruído, né? Vamos voltar na física lá, então, eu falei para vocês que no momento da frenagem ocorre transformação de energia cinética, térmica seria o ideal, somente essa, mas algumas vezes também ocorre a geração de energia sonora, que nada mais é do que o ruído. Então, aqui tem algumas causas, né, que podem estar causando o ruído. E Sandro, eu sei que a gente tem bastante tempo para nosso bate-papo. A gente poderia ficar até amanhã de manhã falando de causas que podem causar ruído. E eu tenho certeza que a gente ia fazer uma pausa, tomar um café e ia mais uma parte da manhã discutindo causas que podem causar ruído. Geralmente o pessoal atrela a pastilha, mas é muito bom lembrar que não é somente a pastilha que compõe o teu sistema de freio. Tem um disco, tem uma pinça, né? Tem os flexíveis.
uma série de coisas. Todos os componentes podem causar o ruído. Ontem mesmo eu estava num mecânico, lá em Caxias do Sul, e ele comentou, cara, isso aí é frequência natural, né? Tem mais de um componente da mesma frequência que gera esse ruído. Se eu fosse bom e fizesse um pequeno furinho do disco, um pequeno furinho naquele ponto certo da pastilha, com certeza esse barulho ia embora. Mas para acertar esse furinho é difícil. Então, assim, vou dar algumas coisinhas, né, falar algumas coisas aí para vocês a respeito do ruído. A Fras, ao longo do tempo, vem trabalhando muito em cima dos nossos compostos, dos nossos materiais. Então, a gente vem mudando, a gente mudou o material mais ou menos aí uns 4, 5 anos atrás, melhorou bastante. A gente trabalha sempre, né, sempre buscando alguma coisa, algum novo material, alguma nova tecnologia para incorporar. E esse relatório aí, Sam, foi a análise que eu fiz lá com o Michel, lá na matriz Nova Prata, onde fazia 90 dias que eu não fazia análise de garantia. Ou seja, eu fiz uma garantia, passou 90 dias, eu fui lá no Michel devido à pandemia, a gente se prolongou um pouco mais e fizemos essa análise. Se o Michel estiver assistindo, ele pode comprovar que realmente é. Dá o teu oi aí, Michel, comprova aí. Então, nesses 90 dias, a gente teve 33 peças lá com o Michel em garantia. Sendo que dessas 33 peças, 5 jogos eram sapatas. 11 foi jogos incompletos. O que foi isso? Lá na hora de montar o joguinho, o nosso operador, lá essa montagem manual, ele pegou 3 pastilhas interna, uma externa, ou vice-versa. E daí, então, teve 11 peças, né, 11 jogos que a gente teve que tirar do nosso estoque, que a gente não pôde vender, porque não tem como montar. E 3 teve falhas de identificação. Foram umas pastilhas, a PD 744, que foi identificada errado pela fábrica. Então, a gente teve 14 peças, né, 14 jogos que estavam lá com ruído. Sendo que eu fui bem bondoso, viu, nessas 14 peças. Mas ok, 14 peças. Mas, Sandro, tu acha que 14 peças é muito ou não para retornar em 90 dias? É muito pouco. É pouco, né, Sandro? Então vamos ver os números disso aí. O que representa percentualmente do tanto que a gente vendeu versus o tanto que retornou. Vamos lá. Um retorno, então, né, total de peças, foi um retorno de 0,0116%. É bem baixo esse índice. E de ruído, somente de ruído, então, se a gente for analisar, representa do tudo que a gente vendeu, retornou 0,049% de peças com reclamação de ruído. De novo, isso é um fruto de um trabalho não somente da Fras-le, tá? Todo aquele aplicador que me liga, que manda, que entra em contato com a fábrica, ele está nos ajudando. Por quê? Olha, eu estou com uma peça assim assada, estou tendo esse ruído. Ok. Geralmente a gente vai lá, a gente pega, manda para a fábrica analisa e verifica. Não, aqui não foi um problema material, foi um problema lá do disco, estava com problema. Opa, aqui pode ser que tenha alguma coisinha. Vamos dar uma olhadinha, vamos de repente rever essa formulação. Então, realmente os números comprovam. E de novo, não estou inventando nada. O Michel está aí, ele pode comprovar realmente a veracidade desse relatório. Outro detalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta antes que tu siga, nós estamos falando de ruído ainda. Claro. O José pergunta, as pastilhas que vão para a montadora, é aplicado algum banho especial para evitar o ruído prematuro? Não tem nada diferenciado. Todo o processo de acabamento da peça é exatamente igual ao da montadora que vai para o mercado de reposição. Exatamente igual. Tá. Okay? E o Valcir pergunta, o conjunto de disco e pastilha com barulho, a fábrica paga o conjunto? Tem que analisar caso a caso, Sandro. Por quê? Tem que verificar se realmente um problema é do disco, se é o problema da pastilha, ou se tem um problema que nós vamos entrar agora aqui, ó, de aplicação. Lembra aquelas pastilhas lá, 6692, que eu falei lá atrás? É muito comum acontecer isso, de a pastilha ser exatamente igual e o que muda? O tipo de mola. Eu uso o exemplo, a PD73 e a PD58, que vai na linha Volkswagen, Fox, Golf, Gol, Saveiro.
onde as duas são exatamente iguais e se aplicam naquele caso lá, em que que eu falei lá, né? A posição da mola e o tipo da mola. Vou usar rapidamente um exemplo, onde eu estava num cliente, num distribuidor nosso, numa determinada cidade, e chegou um cliente brabo lá, que estava no terceiro jogo de PD 58, aplicando num golfe, e que estava dando ruído. E casualmente estava por lá, eu fui ali conversar com ele, e eu disse para ele assim, olha, eu posso dar mais um jogo que tu aplica? Ele já estava injuriado, estava brabo, não queria. Não, eu faço contigo, tu monta, se por acaso dá ruído, eu te pago todas as mãos de obra, tudo que tu estiver reclamando, eu te pago tudo isso aí, não tem problema. Mas se não der, tu vai pagar todos esses 3 jogos de parceiro trouxe para cá em garantia que é improcedente. Ele, eu aceito. Aí eu dei para ele, ele não viu, mas eu não dei uma PD 58, eu dei uma PD 73. Que quando eu peguei a PD 50 na mão, eu vi que o problema não era a pastilha, o problema era a aplicação. Porque na base da superfície ela estava com uma rebarba, na base do material de atrito, né, estava uma rebarba, e na parte superior do material de atrito ele estava esmagado. Ele montou, fui lá esse início de semana, na sexta-feira eu voltei lá, e é uma região assim longe aqui da base, e ele disse, não, você vai levar aí um tempo. E deu 2 meses e meio, eu voltei nessa região, eu fui lá, e foi engraçado, comprei alguns assuntos, ele não tocou no assunto, e quando antes de ir embora eu perguntei para ele como é que estava, ele ficou num vermelhão, e o senhor me disse, Cláudio, eu vou passar para acertar depois aqueles jogos lá. Obviamente que eu não cobrei, né, que eu fiz uma cortesia disso aí tudo, mas o problema não foi dele, não foi um problema de venda, não foi um problema do meu produto. Era um problema de aplicação, onde a montadora faz essa salada de fruta, né? Outro exemplo Sim. que eu uso, né, Sandro? Gol geração 5. Quantas pastilhas nós temos para esse carro, Sandro? Várias. 5. Várias. Eu brinco com o pessoal que eu fiz uma promessa que quando eu fizesse o Gol geração 6, que se não fosse 6 pastilhas para esse carro, eu ia até Caravaggio caminhando lá para pagar a promessa. E graças a Deus não foi 6. E já paguei a promessa também, viu? Boa. Outra coisa que causa muito ruído. Na semana passada estava com um caso disso, da linha da Palio Adventure, onde o mecânico simplesmente está fazendo troca de pastilha e disco e não se atentou para essas molinhas que tem no veículo. E a molinha que fixa a pastilha na pinça, ela estava com pouca pressão, já estava gasta ela. E daí ele simplesmente trocava a pastilha e tirava a mesma mola, porque realmente essas molas são do veículo, né? Do próprio carro, assim como aquelas chapinhas que vão na Kombi, aquilo é tudo do veículo. E ela estava sem pressão, sabe? E o cara já estava louco reclamando do meu material. E, cara, troca essa molinha aqui. Pode colocar essa pastilha, só troca a molinha. Trocou e acabou o problema. Qual foi o problema? A mola estava sem pressão. No momento que acionava o pistão, ela retornava já toda, como nós falando no Rio Grande do Sul, voltava de revesgueio. Ela toda torta. E ela começou a sentar de forma irregular, que tu olhava o material de atrito, metade da pastilha estava tendo contato com o disco e a parte de baixo do material de atrito da pastilha não estava tendo contato com o disco. E obviamente que ia dar ruído. Então sempre se atentar a esses componentes, ver se está lá no veículo. O pessoal gosta muito dessa da Kombi. Quando faz a primeira troca, joga fora essas molinhas, essas plaquinhas, desculpa, né, essa chavetinha, mas isso é do veículo. Tanto é que só tem na concessionária esses componentes e é bem caro esses da Kombi. Nunca ouvi uma Kombi fazendo barulho, né? A coisa rara, né? Aproveitando mais uma pergunta, Cláudio. Vamos lá. O Jefferson pergunta, a Fiat Toro, ruídos nas sapatas, a solução é só trocando as sapatas? De novo, então nós temos que verificar todo o sistema de freio, né? Lembra que eu falei? O sistema de freio não é somente a sapata. Verificar, dar uma olhadinha como é que está o estado do tambor. Ah, mas é nova. Ok, mas se exigiu demais, né? O teu freio deu um problema de aquecimento no teu freio no teu freio traseiro e ovalizou, empenou o teu tambor. Pode dar esse problema. Verificar espelhamento, verificar também de novo, né, as condições do fluido de freio, que por incrível que pareça pode também superaquecer e causar um espelhamento da sapata. Então, de novo, não vamos ser lá um simples trocador de peça, não vamos ser um técnico mecânico, vamos fazer uma análise geral do sistema de freio. Certo, Sandro? Certo, respondido. Ô, Sandro, essa foto aí mostra muito bem o final da vida útil da pastilha e do disco. Ou seja, exatamente.
desgastou a pastilha e desgastou o disco. Ah, mas Cláudio, eu tenho aqui um carro que eu troquei a pastilha com 30 mil quilômetros. O disco está novo. Eu não preciso fazer uma troca do disco, uma retífica do disco. Preciso? Precisa. Por quê? Tu vai trocar a pastilha e vai acontecer mais ou menos isso. Claro que aqui a gente está extrapolando, né, a situação para ficar bem visualmente bem claro. Ela vai acontecer de ela não ter o contato 100% pastilha com disco. E olha que o veículo ele foi dimensionado, o sistema de freio foi dimensionado para ter 100% esse contato pastilha com disco. E daí ela vai ter já esse assentamento de forma irregular, né? E ela pode causar também um ruído devido a esse assentamento irregular. E sem falar também que ela vai precisar de um tempo maior para ter esse assentamento de pastilha com disco. Então, né, a nossa recomendação, trocou a pastilha, troca o disco, ou então retifica o disco se tiver condições de ser retificado. E informar... Uma pergunta importante, tu falou em retificar disco. Eu sou meio averso a isso, nunca retificar e sempre trocar. Mas o disco ele tem uma espessura mínima, né? Que ele pode chegar. Como é que o aplicador sabe essa espessura mínima que ele possa fazer? Geralmente o disco tem um indicador de desgaste, né? E também no próprio disco tem a especificação dele lá, na etiqueta do disco vai ter, e também gravado no disco também tem a especificação. Isso aí. Certo, Sandro? Certo. Mas, Sandro, eu então troquei a pastilha, o assentamento, né? Como é que... tá tudo certo? Dei uma volta na quadra, tá tudo certo o assentamento? O que tu acha? Olha, normalmente é o que acontece, né? Não, Sandro, vai mais um tempo ainda. No mínimo uns 200, 300 quilômetros aí está acontecendo assentamento, pastilha com disco. Então a gente sempre recomenda, né, falar para o pessoal, para passar para o cliente final, olha, não use de forma muito agressiva o teu disco, o teu sistema de freio, porque pode acontecer, ele está em período de assentamento, ele pode dar espelhamento tanto do disco quanto da pastilha. A Fremax, até aproveitando isso, lançou recentemente um vídeo bem interessante que fala a importância do pré-assentamento, do assentamento pastilha com disco. A gente tem ele no WhatsApp, eu vou te passar na sequência, Sandro, e quem quiser esse vídeo pode me pedir, tu pode divulgar para os nossos parceiros comerciais, Sandro, que é bem legal, e eu até recomendo, é legal o próprio aplicador ter esse vídeo, e quando eu fizer uma troca de pastilha, mexendo no sistema de freio, passar para o cliente esse vídeo, para ele ver o que acontece e a importância de fazer esse pré-assentamento nesses quilômetros iniciais, né, que vai estar rodando o veículo. Perfeito. E essa foto aí, você não tinha visto isso aí? Bah! Eu vejo isso pelo menos umas 3 vezes por semana, Cláudio. Tu vê isso aí? Mas o que tá mais aí com esse pessoal aí? Por que o pessoal faz isso aí, Sandro? Sempre vejo. Por que o pessoal faz isso, Sandro? Me diz aí. Olha, eu já tive várias desculpas para se fazer isso, mas tem gente que consegue fazer isso aqui, inclusive com disco novo. O cara vai colocar o disco novo e ele quebra os cantos. Quebra os cantos, Sandro. É. Assim, ó, uma vez, só uma vez, tá? Me falaram isso. Depois eu nunca mais escutei isso. Uma vez em cada treinamento, tá? O pessoal comenta que faz isso para encaixar no disco. Mas como assim encaixar no disco, né? Não encaixa, né, Sandro, no disco. Aí o pessoal fala que é porque tem rebarba no disco. Então faz essa redução da área de atrito para encaixar no disco que está com rebarba. E o pior, né, Sandro? Geralmente dá ruído isso aí, né, Sandro? Nossa, um monte. E eles vão lá falar contigo de garantia? Aí a pergunta que o Hamilton acabou de fazer. Tem garantia disso? O que tu acha, Sandro? Com o meu parceiro comercial? Acho que não. Não dá, né? Sandro, não dá, né, Sandro? Tá claro que o problema é no disco, tu tá fazendo uma adaptação na pastilha, tu tá alterando as propriedades físicas da pastilha para montar num disco que tá com problema, e o problema é a pastilha voltar a pedir garantia. Não. Sabe qual é que é o melhor que acontece às vezes, Cláudio? Oi, Sandro. O pessoal pega essa pastilha nova,
chega na oficina, primeira coisa, ele vai para o esmerilho, tá? Ele tira os cantos dela. Depois ele pega a vela e compara para ver se é igual. Aí na hora de instalar ele vê que ela não é igual. Aí manda de volta. Não, ele manda de volta, como devolução, que ele bota no estoque ela. Mas e o pior é aquele que vem de genética, tu conhece? Os casos de genética que fazem isso? Genética como? O meu pai fazia isso, o meu avô fazia isso. E eu faço isso também. Mas, gente, o disco é novo, a pastilha já tá, não precisa fazer isso. É isso aí. E o pior é que já teve alguns casos no Brasil, Sandro, que ocorreu sinistros com carros, né, umas colisões, e teve seguradora que não pagou já o seguro porque o pessoal tinha reduzido a área de contato pastilha com disco, viu? Então fica a dica aí, né? Nunca fazer isso porque pode ter uma consequência depois disso aí e pode se incomodar bastante. É isso aí. Tá vendo o vídeo aí? Tá rodando o vídeo ou não? Tá rodando. Então a gente tá ensinando como retificar o disco aí, ó. Olha o teste ali, ó. Ali, ó. Bah. Esses são os artistas do Brasil, Cláudio. Sandro, ó, é brincadeira, Sandro. Pelo amor de Deus, não se retifica disco assim, viu? Isso aí eu uso para descontrair um pouquinho. Mas não é isso aí, não é. É num torno, né? Tem que ser feito uma pessoa que conhece, que sabe retificar, não é no picão, no facão que a gente fala aí que vai retificar o disco, viu? É isso aí. Na dúvida, troca, né? Exatamente, é o que a gente sempre recomenda. Mas, em último caso, né, o cliente não quer, enfim, está vendendo o carro, né? Então, no mínimo retificar, mas não nessa condição. Mas, de novo, recomendado sempre trocar o disco. Aproveitando, então, falando em disco, Cláudio, o Lucas perguntou aqui, ó. Disco de freio azulado é superaquecimento. Até quantos graus um disco aguenta antes de ficar azulado? Boa pergunta, mas geralmente as condições normais aí de extrapolando ali chegam a uns 300 graus mais ou menos um disco, o sistema de freio. A partir disso começa a ficar muito a ficar muito quente, né? E daí começa a acontecer esse azulamento do disco. Respondido. Oi? Respondido. Okay. A consequência, então, né, muitas vezes, né, é o empenamento de disco, empenamento de cubo, ovalização de tambor, e a causa, né, é o ajuste irregular, né, do teu sistema de freio. Toda vez que a gente for fazer a troca do disco, né, muito importante fazer a limpeza do cubo. É comum 90% dos casos, Sandro, tu vê? 90% dos casos. O pessoal manda para nós um disco reclamando de trepidação, de vibração, e o problema não está no disco. Foi lá no momento que foi feita a instalação do disco, não ocorreu uma limpeza do cubo, e ficou ali uma sujeira nesse cubo, ocorreu um cálcio mecânico nesse disco. E daí dá essa sensação de vibração, trepidação. E o problema não é o disco. O problema foi uma simples falha, né, de limpeza no processo de montagem. Aí, ó. É isso que queria ver? Trincado, azulado. É isso aí, superaquecimento. Causar uma sobrecarga no trabalhamento da pinça, né? Ou um freio traseiro inoperante. De novo, por isso a gente sempre fala, muito importante, fazer a regulagem do freio traseiro. Observar também, né? Se a lona está tendo contato somente no meio da material de atrito com o tambor, ou somente nas pontas, ou se já está ficando diretamente pré-acionado, né, a lona com o cubo. E daí também vai acontecer isso, né, de acontecer o aquecimento do nosso freio. Aqui o kit, como eu falei, né, então o nosso cubo ele já vem com rolamento, pronto para o uso. E muito importante, né, sempre cuidar o torque, né, quando for montar o cubo. A gente sabe que o pessoal, né, muitas vezes se emociona, vai lá, usa lá a parafusadeira pneumática, né, o ratatatá, né, que o pessoal brinca no campo, vai lá, pega a chave de roda, dá mais um aperto e não fica contente, né? Eles usam aquela ferramenta de precisão, tu conhece o torcano, Sandro? É até que a veia do pescoço saltar. Exato, não, coloca lá um cano
na chave de pendura, né? Para dar mais um aperto, né? O torcano, que a gente chama. Então, sempre cuidar o torque, né? Para não extrapolar ali os 13 kg força, né? Geralmente é entre 10 a 13 kg força que a gente recomenda, né? Aplicar para fazer a montagem do nosso cubo. É isso aí. Sandro, para que essa pecinha vermelha nesse atuador aí? Isso é só para incomodar. Isso aí é para evitar o teste de balcão. Tu conhece o teste de balcão? Todo Conheço. mecânico gosta muito de fazer esse teste de balcão aí. Eu tô Ele pega a brincando, peça. eu tô brincando para incomodar. Isso é uma peça muito fundamental hoje na peça quando lá vem da fábrica, né? Exatamente. Ele pega a peça no próprio balcão. A primeira coisa que ele faz, ele aciona ali já, né? O atuador. No momento que ele faz esse acionamento, ele põe para baixo quando ele solta, quando volta dentro tem um diafragma que retorna e já sai fora da posição. Aí ele vai lá, monta a peça, monta toda a caixa, tudo certinho, e daí, não está funcionando. Sim, ele danificou lá no balcão. Então a gente colocou esse lacre, que é o antiteste, mas também depois de montado no veículo tem que tirar, viu? Porque se esquecer, aí vai dar problema também, viu? Não vai funcionar. Então, esse aí é o famoso antiteste de balcão que a gente chama. Perfeito. Aqui, né, algumas aplicações que a gente fala, né, da linha Corsa, sempre cuidar ali, né, que ele pode ser o 2703, o 2709 é o mesmo, porém tem ali a mangueira. Então, falando da garantia, né, um pouquinho de garantia, já nos encaminhando para a parte final do nosso bate-papo. Todas as nossas fábricas é 90 dias, né, o prazo de garantia. O pessoal muitas vezes, mas eu apliquei há um ano e deu problema, não rodei o carro. Infelizmente, né, os nossos produtos é 90 dias. Aproveita já responder uma pergunta de garantia, Cláudio. Claro. O Valcir perguntou, é obrigatório o cupom fiscal de venda do consumidor final para obter uma garantia? Sim, é importante para a gente saber exatamente o tempo que ocorreu essa venda e aplicação do produto, né? Isso aí. Então é importante sim. Aqui é um informativo onde todos os nossos distribuidores têm, com algumas informações de procedência de garantia da Controil. Olha ali o 5, Sandro, que eu comentei lá atrás, lá do combustível lá. Olha o tamanho o diâmetro que é o servo freio, o tamanho que está o diafragma lá dentro. Lá. Nossa. Então, sempre isso. Aqui, de novo, mais algumas imagens que a gente pega, né? Lá na garantia, principalmente na Controil, né? Alguns cuidados. Lembrando que, né? O sistema de freio, pastilha e disco, ele não é compatível com graxa, com óleo. Então, não precisa lubrificar, né? Eu dou um exemplo. Quando nós lançamos a Ceramax lá atrás, eu era interno ainda da Fras-le, isso lá em 2000, 2001. Nós lançamos a Ceramax e tocou meu telefone interno na fábrica, um cliente insatisfeito, que tinha pago um preço considerável no jogo de pastilha Ceramax, e que nós tínhamos mandado somente uma bisnaga de graxa, que acompanhava a bisnaga, um sachê de graxa. E ele só conseguiu passar em uma pastilha aquela graxa. Eu disse, como é que é? Só passei mas passou assim, tipo uma geleia, né? Uma chimia, que a gente fala aqui, né? Sim, só deu passar na superfície de uma pastilha. Meu amigo, mas essa bisnaga não é para passar na pastilha. É para passar lá no pino guia lá da pinça. Aí deu um silêncio, escutei um grilo cantando lá no fundo, que é uma ligação, inexplicavelmente. Então, assim, o lubrificante necessário, né, no sistema já está incorporado na pastilha, que é o lubrificante. Não precisa colocar mais nada, já está lá dentro. É isso aí. Aqui, então, né, o nosso Auto Experts, que é o nosso catálogo eletrônico dessas 3 fábricas que a gente falou hoje, de Fras-le, de Fremax e de Controil. Então, antigamente, eu queria saber uma peça. Qual é que é o disco da Fremax que eu aplico num carro e qual é a pastilha? Eu tinha que entrar lá no site da Fremax, depois tinha que entrar no site da Fras-le para saber. Agora não. É só entrar em www.autoexperts.parts que tu vai ter esse catálogo. E lá, tu consegue pesquisar. Tudo junto, vai pegar, por exemplo, colocar Corsa. Ele vai puxar tudo que nós temos de Corsa. E lembrando, é que nem um site de compra. Se tu entrar num site de compra lá que vende material esportivo e tu colocar bola, ele vai te trazer tudo que
fala da palavra bola. Vai ter bola, bico para encher a bola, sacola para levar a bola. E aqui vai ser a mesma coisa. Se colocou Corsa, por exemplo, vai puxar tudo que nós temos para o Corsa. Então, também tem uma busca, né? Com filtros, a gente pode colocar linha leve, linha pesada, qual é a fábrica, qual é que é a montadora, qual é que é o veículo, qual é que é a motorização, qual é que é o ano. Eu quero somente pastilha, tu consegue colocar esses filtros e ele vai te dar ali uma busca, né, mais refinada. Então vai aparecer de Fras-le, de Fremax. Se você olhar ali à esquerda, tem lá, ó, a gente fez uma busca e ali tinha 10 itens Controil, 9 Fremax, 9 Fras-le, 4 Lanaflex. Foi do Ford K, a gente colocou Ford K e apareceu tudo isso aí. E também os da Controil. Então, tá aí meu contato para quem quiser anotar. Pode me ligar, pode mandar um WhatsApp, pode ir lá no meu Instagram lá e mandar um direct para mim. A gente sempre recomenda, né? Sigam nossos Instagrams, da Fras-le, @Fras-le-oficial, @Fremax Brasil, @Autopratense, que é o nosso parceiro aí, que nos proporcionou, né, esse bate-papo, esse momento de a gente vir aqui, né, e falar um pouquinho dos nossos produtos e dessas dicas aí para os nossos parceiros lá, esses cuidados que no momento no reparo do sistema de freio que eles devem fazer. Estou aberto a perguntas, estou à disposição, sabe? Só que está assistindo aí, estamos com mais de 40 pessoas. Quiser fazer mais alguma pergunta, que ficou alguma dúvida, né? Aqui entrou mais uma, Cláudio. O José pergunta: por que algumas sapatas não acompanham o pino e a arruela para montagem? Pois a usada não dá para reutilizar. Boa pergunta, Sam. Então, isso aí todos os nossos desenhos são feitos em cima dos desenhos da montadora. É a mesma coisa no caso da alavanca. A gente tem sapatas que é com alavanca CPA e as CPA são aquelas sem alavancas. E a gente segue o mesmo requisito lá da concessionária. Então, se na concessionária não vem aquele kitzinho, é porque a montadora vê que no momento da substituição tem como reutilizar aqueles componentes do veículo. Mas nós estamos trabalhando isso, tá? A gente já está com essa engenharia trabalhando para a gente colocar esses kits. Porque a gente sabe que é complicado, muitas vezes ele vai tirar lá e quebra, ou então a arruela, que vai dar pressão, já está sem pressão, já não fixa mais. Então a gente está trabalhando sim, e em breve todos as nossas sapatas vai vir sim, a CP vai vir com esse kitzinho. Show de bola. Quem tiver mais alguma pergunta, aproveita. Bom, Cláudio, encerrando já, queria agradecer a tua pessoa a participar aí, disponibilizar teu tempo, né? Opa, que isso? Já são quase 2 horas aí ao vivo falando sobre o sistema de freio, né? É muito importante para a gente ouvir um pouquinho disso e trocar uma ideia sobre isso. Acho que é importante. No nosso dia a dia a gente sempre tem algum problema ou outro. Várias das coisas que tu falaste a gente pega no dia a dia, e até é bom para deixar registrado aqui. Depois essa live ela fica aqui disponível, né? E para a gente repassar para os clientes, para nossa equipe de vendas, né? E replicar quanto mais essa informação melhor. Queria te agradecer, né? Agradecer o Lucas, que está com nós lá em Nova Prata, transmitindo, ele que está jogando aí pro YouTube ao vivo também, o nosso guri do marketing, né? Que também essa semana não mediu esforços para a gente fazer funcionar, testar, fazer tudo certo, né? E agradecer a Autopratense, o grupo Randon como um todo, né? Que cuida de todas as fábricas, né? A Fras-le e todas as fábricas, que é a nossa parceira comercial que está no dia a dia aí também, tá? Queria te agradecer, queria que tu fizesse a tua finalização aí também. Claro. Sandro, também agradecer a Autopratense, né, de disponibilizar essa ferramenta, esse bate-papo, né, onde a gente conseguiu, né, fazer aí falou quase 2 horas aí, né, de um papo legal, onde a gente interagiu, onde os nossos parceiros comerciais estavam aí questionando com algumas dúvidas. Muito obrigado a ti, Sandro, né, que puxou essa live. O Lucas aí, nosso apoio na nossa área técnica aí, que nos ajudou bastante ao longo do dia, ao longo dos últimos dias aí, né, com os testes que a gente fez. E também só agradecer e dizer novamente que estamos à disposição, que o Cláudio está aí para atender qualquer dúvida, qualquer problema que possa ter com os nossos produtos.
estou à disposição, me liguem, me contatem. Tem também os canais, né? Os sites da fábrica. Pode entrar lá no site, no Contate-nos, que vai vir para mim, vai ser direcionado para mim. E o que precisar, conte com a gente. Tá bom, Sandro? Muito obrigado. Show de bola. Eu agradeço. Cláudio, boa noite. Boa noite. Valeu. E até a próxima. Até a próxima, Sandro. Valeu, um abraço. Valeu.